Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epix Tips, o seu drops de conteúdo da Epix. Como vocês já sabem, eu sou Rafael Petrocco, fotógrafo e um dos apresentadores do Papo de Fotógrafo, e serei sempre o anfitrião desses insights de conhecimento que a Epix vai trazer para você através do nosso podcast. Nesse episódio, ou Drops, vamos falar sobre um tema que é um grande dilema entre os fotógrafos. Afinal, por quanto tempo eu posso guardar os arquivos dos meus clientes? Eu tenho a certeza que você já se fez essa pergunta, ou ela já foi tema de algum bate-papo entre os amigos e os colegas de profissão, não é mesmo? Então vamos esclarecer tudo isso para vocês nesse episódio. E assim como no episódio anterior, vamos responder as suas dúvidas aproveitando o conteúdo produzido pelo advogado e fotógrafo Felipe Ferreira, colaborador do blog da Epix. Bom, você pode não ter certeza da resposta, mas já deve ter ouvido muito por aí nos corredores ou nos palcos dos congressos que o tempo correto ou o melhor tempo de armazenamento dos arquivos produzidos por você deve ser de 5 anos. Já ouviu, não ouviu? Eu, pelo menos, já. E nessa resposta ela não está nem certa, mas também não está errada. Enfim, no direito não existe essa condição de meio certo, meio errado, mas vamos continuar aqui na explicação. Como explica o Felipe no artigo, o prazo de 5 anos, muito citado pelos fotógrafos, nada tem a ver com o período de armazenamento das imagens ou com a nossa responsabilidade de guardar as fotografias. É mais uma confusão do que uma informação. Esse prazo estabelecido pela justiça é relacionado à prescrição do contrato de serviço. Mas não se desespere que a gente vai exemplificar para ficar mais fácil de você entender. Então, para explicar essa situação, ou como se comportar nessa situação, vamos idealizar 2 cenários, 2 hipóteses, para que vocês possam entender como proceder a partir de hoje. Cenário número 1, eu tenho lá no meu contrato o período que eu vou guardar os arquivos, ou seja, na descrição do meu contrato, na cláusula que fala dos arquivos, eu já coloquei um prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim, quantos anos ou dias ou semanas eu vou guardar aquele arquivo que eu produzi para o meu cliente. Você pode fazer isso? Aí responde o nosso colaborador Felipe Ferreira que sim, no ordenamento jurídico não legisla sobre a causa, ou seja, você pode muito bem estipular com o cliente por quanto tempo você vai guardar as imagens dele após o evento. É claro que fica o bom senso de um prazo mínimo razoável, ou seja, você ainda tem que produzir o álbum, Então, pense aí qual é o tempo mínimo que as pessoas acabam retornando ao seu estúdio para fazer o álbum, porque muito provavelmente esse é um prazo adequado para que você ainda tenha uma cópia no seu HD, nos seus servidores. E aí a indicação do Felipe é de pelo menos 1 ano, assim você evita qualquer problema no futuro. Então sim, se você estipulou um prazo no seu contrato, você tem todo o direito de, assim que esse prazo expirar, de não precisar mais ou não ter mais a responsabilidade de guardar os arquivos. Este é o cenário número 1. No cenário 2, o que muito provavelmente acontece com a maioria dos contratos dos fotógrafos aqui no Brasil, eles não estipulam um prazo para guardar os arquivos, não existe um tempo, ou seja, vai no tempo dele, no tempo do cliente ou até encher o HD. Nessa situação, você também não é obrigado a guardar por 5 anos, tá? Por quê? Porque, como já foi dito antes, a lei dos 5 anos, a lei que regulamenta ou diz que você deve manter por 5 anos, não tem a ver com os arquivos, com o tempo que você vai guardar essas imagens. O prazo é prescricional para os contratos de prestação de serviços, ou seja, é o prazo que está relacionado ao tempo em que um dos contratantes tem para acionar o judiciário para discutir alguma obrigação contratual, seja ela qual for. Ou seja, tem muito mais a ver com o seu relacionamento com o cliente, com o relacionamento de trabalho com o seu cliente, do que necessariamente com as imagens. E esse assunto está disciplinado no Código Civil, artigo 206, 5º parágrafo, inciso 1. Lei 10.406/02. O que isso significa? Que você não tem a obrigatoriedade
de guardar por 5 anos, né? É só uma relação de trabalho onde o contrato prescreve depois de 5 anos. Então é super importante que você deixe bem claro e, se possível, estabeleça no seu contrato um prazo mínimo para que você guarde esses arquivos. Então aí na recomendação do próprio Felipe, né, que se você não tem as condições de contratar um advogado ou um especialista, é que você use uma cláusula que está disponível no site da Epix. A gente vai colocar o link no post para você acessar, para que você possa fazer a cópia, para você que possa copiar e colar no seu contrato. Mas deixamos bem claro que, assim como a automedicação pode ser prejudicial na sua saúde, na medicina, fazer o próprio contrato ou pegar um da internet, né, que é o pior ainda, se a gente fala de direitos autorais, pode ser que tenha algum problema no futuro. Então é sempre recomendado procurar um especialista, porque ter um bom contrato, né, que favoreça você e que não deixe você na mão no futuro, não é um gasto, é um investimento. Então corre lá no post, tem o link para você acessar e poder acessar essa cláusula que a gente tanto fala. Uma outra dica muito legal, e aqui não tem a ver com o contrato em si, mas é uma forma que você pode manter, né, as imagens dos seus clientes disponível na nuvem, por exemplo, que é hoje um dos grandes recursos de backup que a gente tem, ganhar ainda um dinheirinho sobre isso, ou pelo menos não ter custo de armazenamento, já que os HDs hoje são uma fortuna, é você cobrar uma taxa, de repente, mensal ou anual do seu cliente para manter no seu servidor na internet, né? Então, por exemplo, se você guarda seus arquivos no Dropbox ou na Amazon Cloud ou qualquer outro sistema de nuvem, você pode cobrar uma taxa do seu cliente para falar assim, ó, você quer atualizar, né? Quer renovar o seu plano de ter essas fotos num backup online? Custa R$100 por ano, ou, né, R$200 por ano. A pessoa paga essa taxa no começo do ano, você paga a sua mensalidade de armazenamento e fica tudo tranquilo, e os dois têm disponível na nuvem esses arquivos. E nesse caso, você conseguiria liberar espaço no seu HD, já que a taxa que você está cobrando é só para o armazenamento online. É uma dica bem legal que poucas pessoas acabam utilizando, mas fica a dica aí para você. Por fim, como sempre, o objetivo desses materiais, principalmente quando a gente fala de direito, não é esgotar todo o assunto, até porque tem muita coisa para falar sobre eles, mas para ajudar vocês, colegas, a entenderem um pouco mais sobre o negócio ou o mundo dos negócios e do direito aplicado na fotografia. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com os amigos, de mandar para os seus contatos, e se tiver alguma dúvida ou quiser aí de repente uma palestra ou uma assessoria do Felipe sobre o assunto, escreva um e-mail para contato@fotografia é o meu negócio, sem acento.com.br, ou acesse o blog da Epix e tire todas as suas dúvidas lá também com essas informações, principalmente com a cláusula do contrato que a gente citou hoje. Gostaram desse conteúdo? Muito bacana esse Epix Tips, ou esse Drops de insights que a Epix oferece? Então não esqueça de marcar a gente, compartilhar com os amigos e escrever para o pessoal da Epix que está adorando esse conteúdo. E claro, não esqueça de seguir o Papo de Fotógrafo nas redes sociais, porque estamos sempre compartilhando muito conteúdo, e não só conteúdo, mas também pensamentos e questionamentos sobre o mundo fotográfico, e gostaríamos de contar com a sua participação e também de tê-lo como um dos nossos seguidores. Belezinha? Então, um grande abraço e até o próximo Epix Tips.